Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a este 7º dia do nosso propósito, do nosso jejum de 21 dias. Eu espero que esse período esteja sendo muito edificante, que seja um período onde você esteja alinhado com o céu, com a vontade de Deus. Eu te encorajo, então, a continuar regando este jejum com oração e com a palavra de Deus. Por isso, após ter este tempo comigo, eu quero muito que você tenha o seu tempo com Deus. É importante isso, ter o seu tempo a sós com Deus. Eu também aproveito para te encorajar a você inscrever-se no canal e ativar as notificações. Se você fizer isso agora, todos os vídeos que subirem, você será notificado e praticamente de uma forma ali simultânea, você já será avisado quando ter novos vídeos. Então faça isso e sem demora eu quero iniciar este dia falando sobre uma fé que gera movimento. A nossa conversão a Cristo, ela é semelhante a se fazer um retorno no trânsito. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu acredito que sim, se você dirige, é quando você conclui que está num caminho errado e você precisa retornar. Veja que o Evangelho de Jesus é justamente essa sinalização que nós estávamos andando no caminho errado. É este alerta, este aviso, essa conscientização. Então, quando nós encontramos a palavra de Jesus, nós encontramos o próprio Jesus Cristo, nós entendemos que é necessário se converter, ou seja, mudar a direção, mudar a rota, mudar a caminhada. A nossa vida, então, cristã se resume antes da conversão, a conversão, então, em si, e depois da conversão. Eu quero que você entenda esse processo, para que você, a partir de hoje, comece a caminhar ainda muito mais como você já tem caminhado na direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Antes da conversão, a vida de alguém antes de conhecer a Cristo é uma vida nas trevas. O governo dessas pessoas é um governo diabólico. Eles estão sendo instruídos pelo diabo, ainda que não percebam isso. Em Gálatas 5:19 ao 21 vai dizer sobre as obras da carne. Eu quero que agora você entenda que essas obras da carne é justamente o que você fazia antes de se converter a Cristo. Você adulterava, fornicava, haviam impurezas, lascívia. Óbvio que eu não estou falando que cada item desse você fazia antes de converter a Cristo, mas as obras da carne, elas são manifestas através disso, do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia, da idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e por aí vai. Coisas semelhantes a esta. Então vejam, a palavra vai terminar neste texto que eu estou lendo de Gálatas 5, dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É assim que então é a vida de alguém antes de se converter a Cristo. Quem não se converteu a Cristo, o centro de suas vidas são elas mesmas. Então a direção delas, ou para elas, vem do próprio Satanás, ainda que não percebam. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, as pessoas que estão caminhando antes de se converterem a Cristo, elas estão completamente cegas e elas não conseguem entender que o caminho que elas percorrem é um caminho de destruição. É por isso que você tem que entender esse reino espiritual que é real. Porque senão você fala, olha, eu não entendo porque o fulano faz isso, o ciclano faz isso. Veja, eles estão sendo enganados, direcionados pelo reino das trevas. Em Efésios capítulo 2, do 2 ao 3, a palavra vai dizer o seguinte, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes da conversão, nós andávamos de fato semelhantes como a palavra do Senhor está dizendo. Nós éramos guiados pela direção do próprio príncipe da potestade do ar, que é então o diabo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então entenda que antes da conversão, este é o relato. Isso não é novidade para você que está aqui e já é um cristão, pois você olha para o seu passado e entende que
poxa, eu realmente fiz isso, eu realmente fui esse homem, realmente fui essa mulher. Agora, aconteceu então, em determinado momento da sua vida, alguns com muito mais anos, outros menos, aconteceu o que chamamos de conversão. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A partir do momento que você entende o Evangelho de Jesus e Jesus Cristo é anunciado a você, proclamado, pregado, há uma fé gerada dentro de você para a salvação. E então agora, a partir desse momento, você entende que Jesus Cristo é o teu Salvador e também quer ser o teu Senhor. E essa fé gerada pelo próprio Espírito Santo, ao você ouvir a pregação sobre quem é Cristo, faz então com que agora você deixe toda a sua velha vida fundamentada nos ensinos do diabo, na doutrina do diabo, muitos com as tradições até familiares, e a partir do momento que você entende quem Jesus é, você começa a fundamentar a sua vida na palavra do Senhor. Você fundamenta então a sua vida agora em quem Cristo é. Porque então você entendeu que só há um Salvador. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2, 5 ao 6 que existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Em João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Então, a razão da fé em Jesus é que ele é a única maneira, não é uma alternativa, ele é o único caminho e a única maneira da humanidade restabelecer, então, o relacionamento com Deus. Quando você entende isso, você entende que o pecado foi que te afastou da presença de Deus e agora Cristo pagou o preço pela sua vida e ele, então, cobre essa multidão de pecados, pois ele pagou o preço que todos nós devíamos. Entendendo isso, você percebe que todos os que recebem a Cristo, como João 1,12 vai dizer, todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Agora você entende que após ouvir a mensagem sobre quem Jesus é, e gerar uma fé dentro de você, e agora você fundamenta a sua vida sobre quem Cristo é, isso que está acontecendo é um processo que nós chamamos de conversão. Você muda a rota. Se antes você era direcionado pelo príncipe da potestade do ar, agora você é direcionado pelo Espírito Santo. Agora você é direcionado, então, pela palavra de Deus. E então, para que isso acontecesse, você com certeza passou pelo quê? Pelo arrependimento. A Bíblia vai dizer lá em Atos 2,37, quando perguntam para Pedro o que nós devemos fazer então. E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Veja, após você ouvir a mensagem, a pregação de Jesus Cristo, ou sobre quem ele é e o que fez, a obra da cruz, então agora você se posiciona, se arrependendo dos seus pecados e crendo no seu coração que Cristo Jesus é o Filho de Deus que se fez carne, habitou entre os homens, morreu numa cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Após isso, é o que então eu quero agora falar, que é o após a sua conversão. Após a sua conversão, você precisa crescer, amadurecer, pois quando você se converte, você é como um bebê na fé. Então agora você precisa aprender a se alimentar, você precisa aprender o que o Senhor tem disponível para você. Tudo é novo, inclusive a sua vida é nova. O Senhor fala que tudo ficou para trás e eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova vida e então você precisa desenvolver. O seu nível agora de fé precisa crescer. Só que o que eu percebo é que muitas pessoas, após se converterem a Cristo, acham que então agora é o fim de suas vidas. Mas não entendem que após a conversão, na verdade, é aí que começa as suas vidas. E o que eu percebo é que muitos, após se converterem, entram num período de estagnação. As pessoas até falam para os mais novos: olha, aproveita esse tempo do primeiro amor, porque depois
você não vai conseguir manter isso. Sabe, parece que muitas dessas pessoas não estão mais desejando algo de Deus e acham que isso tudo é normal. A estagnação é uma armadilha de Satanás, porque Deus não te tirou das garras de Satanás para você ter uma fé morta, porque a fé no Senhor gera movimento na sua vida, gera realmente crescimento. Então, quando você entende isso, que existe e é necessário ter uma movimentação, você não pode ter um contentamento com a sua vida agora espiritual. Então, beleza, Jesus Cristo foi revelado a você, você crê em Jesus, e agora você cruza os braços e diz, tudo bem, eu já vivi o que é para eu viver. Não, na verdade a sua vida começou agora. E eu quero rapidamente também ilustrar isso. É muito perceptível quando as pessoas contam testemunho. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar no ambiente, seja igreja, né, seja culto, ou seja algumas reuniões e alguém testemunha. Eu já tive muitos testemunhos já ouvi muitos testemunhos, e testemunhos que, para mim, na verdade, estão revelando algo que eu não me agrado. O que eles revelam? Geralmente, os testemunhos eles são muito impactantes, e as pessoas, muitas vezes, contam testemunho da seguinte maneira. Eles falam assim, meus irmãos, eu quero dizer aqui que eu, o seu Zé, enfim, se apresenta, e aí conta. Eu era ex-traficante, eu fui traficante por tantos anos, eu entrei em todas as bocas que vocês conhecem, eu fiz isso, olha, eu dei muito trabalho para a polícia, muitas vezes eu fugi, chegou um dia que eu estava lá na prisão e eu consegui fugir de dentro da prisão, então as coisas realmente foram assim, sabe? Eu quero que você entenda que eu cheguei a ser da alta complexidade, eu conheço tudo e foi, então eu destruí a minha casa, muitas vezes eu passava horas, noites nas baladas, eu perdi muito, eu tive muitos carros, eu tive muito dinheiro. A pessoa fica 10, 15, 30 às vezes minutos contando de todo o seu processo antes da conversão. E aí a pessoa fala assim, mas olha, meus irmãos, um dia eu conheci Jesus. Uau, todo mundo diz, glória a Deus, essa é a obra de Jesus, Jesus transforma as pessoas mesmo. Uau, glória a Deus. E aí, quando a gente quer ouvir agora o que a pessoa está fazendo com Jesus, a pessoa encerra o testemunho. E isso não é o que o Senhor quer para nós. Sabe, o testemunho que o Senhor quer é realmente que você testemunhe sim quem você era. Quando nós pegamos a história de Paulo, nós vemos que ele não escondeu ali o seu passado e nem a Bíblia quis esconder, nem Deus quis esconder o passado de Paulo. Nós sabemos que ele perseguiu os cristãos, mas quando ele falava do seu passado, ele nem falava como tendo mérito nisso tudo. Ele não contava as suas experiências e até as boas, se colocando as experiências num pilar maior do momento que ele conheceu a Cristo. Na verdade, ele diz, olha, todo o meu passado eu deixo para trás, eu considero até como esterco, porque a partir do momento que eu conheci Jesus, e eu estou falando com as minhas palavras, tudo mudou, e eu tive então entendimento de quem eu era, e eu não tenho orgulho disso. Olha que interessante, quando nós então pegamos o testemunho como o Senhor gostaria que fosse, nós vemos que nós precisamos realmente contar muito mais agora as experiências com o próprio Senhor, e o Senhor quer nos dar experiências, nós não precisamos e nem tem o porquê nós ficarmos nos vangloriando do nosso passado, dizendo, olha, eu fiz isso, eu tive muito dinheiro, eu não tive, eu fui lá, eu fui o cara, eu fui contratado para fazer, né, obras ali que ninguém gostaria de fazer, aquelas coisas, sabe? Eu já ouvi testemunhos de ex-bruxos, e tudo isso é real e não há problema. O problema é quando você eleva tanto o seu passado e a partir do momento que você conhece a Cristo, parece que agora a vida ficou morta. Agora você não tem novidade de vida, e na verdade a palavra do Senhor está dizendo que a nossa vida com Jesus então é novidade de vida, porque antes nós estávamos mortos.
Eu quero que você entenda que a sua fé em Jesus precisa te levar a uma caminhada de novidade, precisa te levar a uma caminhada de testemunhos, dizendo, olha, eu estou aqui hoje, o Espírito Santo falou comigo, ele me deu um entendimento como eu vou me movimentar, o que eu vou fazer, porque senão você será alguém que vai estagnar, e a fé não é uma fé morta, a fé ela gera movimento. Você precisa de intensidade nesses dias, de constância e perseverança. E caminhando para o fim agora dessa ministração, dessa pequena ministração, meus irmãos, intensidade é como se fosse uma corda esticada ao máximo. Ela representa uma ação ou um sentimento que foi estendido ao seu ponto mais alto ou ao seu ponto mais forte. Eu sei que você pode dar mais do que você está dando para Jesus nesses dias. Eu sei que você pode levantar as suas mãos com gratidão ao Senhor durante os cultos. Eu sei que você pode se colocar à disposição para ajudar mais pessoas. Você precisa ser intenso para as coisas de Deus. Além da intensidade, você tem que ser constante. E constância significa permanecer firme, é estar de pé. Algo constante é aquilo que não muda facilmente, que permanece fixo no seu propósito. Veja, não é sobre você iniciar um jejum de 21 dias e até terminar. É sobre qual vai ser o próximo. Quando que você vai fazer um novo jejum? Será que você vai agora, já que já se acostumou ali o seu organismo, será que você vai colocar agora para que o teu jejum seja semanal? Porque é isso que o Senhor quer, uma constância. Agora que você está desenvolvendo a oração e a leitura na palavra do Senhor, você precisa então manter-se disciplinado de uma forma constante. É a capacidade então de manter o mesmo comprometimento e dedicação. Ano passado, em setembro, eu fiz o jejum de 21 dias, semelhante a esse. E eu já tinha entendido do Senhor que o Senhor queria um passo a mais na minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu estiquei o jejum de 21 dias e eu fiz mais 40 depois dos 21 dias, só que só na água. Eu não estou dizendo para você fazer igual. O que eu quero dizer para você é que a sua vida tem que ser constante. Então analise agora o que você já fez e diga, Senhor, eu não quero parar aqui. Eu quero continuar, eu não quero jejuar 21 dias no ano, 365 dias eu fico 21 dias só jejuando, não. Senhor, eu quero pelo menos mais 52, toda semana eu vou fazer mais um jejum. Alguma coisa você precisa entender, né, daquilo que você está fazendo nesses dias, que precisa continuar. Então, seja intenso nas coisas do Senhor, encontre o seu ritmo, mas não pare, seja constante. E além da constância, persevere. E a perseverança está ligada justamente à ideia de continuar firme diante das adversidades ou as dificuldades. Sabe, é diferente da constância, porque constância se refere à regularidade, mas perseverança envolve uma resistência, uma determinação de não desistir. Eu sei que até hoje, o 7º dia, teve momentos desse jejum que você disse, o que eu estou fazendo? Eu poderia estar comendo uma carne, eu poderia estar, comendo um doce. Então, a dificuldade bate na porta. Ou talvez você diz, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu poderia estar assistindo Netflix, eu poderia estar vendo a série. Não, mas não, eu estou aqui orando. Eu sei que nem sempre o ritmo da sua vida será como um mar tranquilo. Não, terão sim as provações ou os tempos até de seca espiritual. Muitas vezes na minha vida com o Senhor, eu falo assim, Senhor, cadê o Senhor? Não porque eu acho que o Senhor está longe de mim, é porque eu já não sinto como sentir. Eu falo, Senhor, e aí, eu tô batendo na sua porta de novo? O que está acontecendo? O que eu não entendi? Apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, 4-6, vai dizer algo que eu quero deixar para vocês. Ele diz assim, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Provérbios 4,18. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até que se torne dia perfeito. Tudo bem, é excelente o que o Senhor já fez na sua vida até aqui, mas eu estou dizendo que tem muito mais. É muito bom o que o Senhor já fez. Agradeça ao Senhor, mas não pare aí, não deixe a sua fé se tornar uma fé morta, que você possa crescer, sendo intenso,
constante e perseverante. Eu sei que esse vídeo ficou mais curto, mas é muito profundo o que eu estou falando para você. A partir de agora, comece a analisar a sua caminhada com o Senhor e diga: Senhor, eu vou ser mais intenso mesmo, eu vou servir mais, eu vou abrir mais a porta da minha casa, eu vou receber mais pessoas, eu vou visitar mais pessoas, eu vou ser mais generoso, eu vou ser intenso, Senhor, naquilo que o Senhor está me oferecendo ou que é aquilo que eu estou entendendo. Mas também, Senhor, eu quero ser constante, eu não vou fazer só porque o pastor disse, eu não vou fazer só porque a igreja está fazendo, eu vou fazer porque eu quero e eu entendo que não é um dia, não são 2, não são 3, mas até o encontro com o Senhor, eu preciso ser muito disciplinado e constante. E, Senhor, eu também quero ser perseverante. Nos dias maus, eu quero continuar fazendo o que tem que ser feito. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que o Senhor possa te encher e te dar graça no dia de hoje. E eu oro para que, em nome de Jesus, você, a partir de hoje, comece a ter intensidade na sua caminhada com o Senhor, constância e perseverança. Que Deus te abençoe poderosamente.